Se você quer aprender a fazer esse delicioso pão caseiro aí, ó, acompanhe até o final desse vídeo aí que o marido prendado vai te ensinar a fazer esse pão caseiro. Uma delícia! Olá, galerinha, você que ainda não é inscrito no canal Marido Prendado, se inscreva aí, ó, ative o seu sininho e compartilhe aí pra galera, beleza? Então, gente, sem demora, vamos aos ingredientes. Nós vamos estar precisando aqui de 1 kg de farinha de trigo sem fermento aí, da marca de sua preferência. Então, 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco para pão, meia xícara de 250 ml de açúcar, 1 colher de sopa de sal, meio copo americano de 250 ml de óleo, 1 copo americano de 250 de água e 1 de leite. Nós vamos estar precisando também de 2 ovos. 2 ovos. Então vamos aí ao nosso primeiro passo da nossa receitinha. Primeiro, nós vamos colocar aí o nosso leite e a nossa água para mornar. Vamos a 250 ml de leite e 250 ml de água. Lembrando que você pode estar aí utilizando 500 ml de leite ou 500 ml de água. Eu coloco misturado porque é assim que eu uso na minha receita. Então a gente vai amornar, mas não vai deixar muito quente esse leite, beleza? Nós vamos estar precisando aqui de uma vasilha funda aí que dê para você mexer e manusear o ingrediente dentro sem que derrame. Tá bom? Então vamos adicionar aqui nessa vasilha o nosso pacote de 1 kg de trigo sem fermento aí. Gente, uma dica para vocês aqui, vocês na hora de adicionar o trigo aqui dentro, vocês reservem um pouco dentro do pacotinho para ir adicionando aos poucos depois, porque se botar de uma vez pode ser que a massa dê ponto antes, aí a gente não quer que ela fique dura. Então eu costumo reservar esse pacote de trigo e também costumo estar utilizando o restante de outro trigo para poder a gente jogar na bancada, na hora de jogar na bancada e sovar a massa, beleza? Então aqui 1 kg de farinha de trigo, nós vamos estar adicionando aqui o nosso fermento biológico seco. Então eu vou estar utilizando aqui 2 colheres de sopa do nosso fermento biológico seco, aquele fermento biológico para pão. Eu utilizo aquela marca Flashman. Que aí, se você não tiver esse fermento a granel que eu estou utilizando, você pode estar utilizando aí 2 sachêzinhos daquele de 30 gramas, beleza? Lembrando, fermento biológico seco. Então a gente vai estar aqui mexendo aqui, misturando aqui esse fermento, incorpore a nossa farinha de trigo, beleza? Então misture aí. Então, misture bem aí até que ele incorpore. Então vamos lá. Bom, aí após a gente incorporar o nosso trigo, a gente vai abrir um espaço aqui no meio da nossa massa para acrescentar os próximos ingredientes. Eu vou estar acrescentando aqui meio copo americano de 250 ml de óleo, dois ovos, meia xícara de 250 ml de açúcar, 1 colher de sopa aí de sal,
Então a gente vai misturar aqui esses ingredientes aqui no meio sem deixar que o nosso trigo aqui caia no meio. Então a gente vai misturar bem até que fique uma mistura bem homogênea, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, já pode misturar aí. Esse é o ponto que a gente quer que fique, é uma mistura bem homogênea. Bom, já pode ter misturado aí os nossos ingredientes. A gente vai estar acrescentando aí o nosso leite lá que a gente botou para amornar. Lembrando que o leite aí tem que estar um morno quase frio, porque se tiver quente, ele pode aí estragar o efeito do nosso fermento, tá bom? Então a gente vai adicionar aqui a nossa receita o nosso leite morno. Feito isso, agora a gente vai misturar aqui a nossa massa, né, com a colher mesmo, até que a nossa massa aí começa a ficar um pouco pesada, que não dê mais de mexer com a colher. Aí a gente vai ter que partir para a mão mesmo e está solvando aí a nossa massa. Então vamos mexer bem aqui essa massa aqui e acrescentando aos poucos aquele restinho de trigo que a gente deixou na embalagem, beleza? Bom, gente, aí chegou ao ponto aí que a gente vai ter que passar para a mão mesmo. Então a gente vai colocar um pouquinho de trigo aí na mão e vamos estar aí solvando aí essa massa aí e polvilhando o resto de trigo que a gente deixou na embalagem até dar o ponto aí nessa nossa massa. Então vou mexer ela um pouquinho aqui ainda dentro da vasilha e quando começar a desgrudar da mão, eu transferir ela para a bancada. A gente está solvando aí essa massa. Como vocês veem aí, ela já começou a desgrudar aí da vasilha, então eu vou estar transferindo ela aqui para a bancada. Vou estar polvilhando um pouco de trigo aqui na nossa bancada e vou transferi-la para cá para que a gente possa solvar essa massa aí e terminando de acrescentar o restante do quilo de trigo. Lembrando que a gente vai acrescentando aí o trigo e solvando ela, mas só até ela começar a desgrudar. Se você ver que tu mexer bastante, ela estiver já desgrudando da mão, que ela não estiver soltando mais vestígio de líquido, a gente para de solvar ela. A gente não vai querer que essa massa fique dura, beleza?
gente, esse aqui é o ponto da nossa massa. Então agora a gente vai só polvilhar um pouquinho de trigo nela aqui, né? E vai estar aí dividindo ela aí na quantidade certa de pães aí, para a gente estar colocando aí para assar. Então a nossa massa é essa aqui. Eu vou dividir ela em 3 partes iguais aí, para a gente poder fazer aí 3 pães do mesmo tamanho. Então vamos lá, a gente vai estar dividindo a nossa massa em 3 agora, beleza? Após dividirmos aí a nossa massa, a gente vai tentar aí igualar para ficar com o mesmo tamanho, já que a gente não tem uma balança. Então eu trabalho dessa forma aqui, eu vou tirando um pouquinho de cada e vou medindo no olho mesmo. Quando eu ver que está praticamente o mesmo tamanho, eu começo a abrir a massa. Então vamos lá, a gente vai polvilhar aqui o trigo na nossa bancada, né? E vai estar abrindo aí o primeiro pão. Gente, eu vou utilizar aqui um copo mesmo, né? Um copo de plástico, né? Para mostrar para vocês que não precisa aí de muita coisa, não precisa de um rolo. Se você não tiver um rolo em casa, pode utilizar aí um copo do jeito que eu estou utilizando aqui, que vai dar super certo aí também. Como é um pão caseiro, eu tento fazer as minhas receitas com o que eu tenho em casa para que a pessoa veja que ela não precisa de muita coisa para poder estar aí fazendo. Então, com a ajuda desse copo, eu vou estar abrindo aqui a nossa massa, né? Vou abrir ela aqui. Não precisa deixar muito fina aí, mas que abra um pouco larga ela e comprida para que dê um pãozinho bonito. Tá? Então está aqui, esse aqui é o nosso primeiro pãozinho que eu estou abrindo hoje, né? Agora a gente vai enrolar essa massa aqui e colocar na nossa forma aí untada com manteiga e farinha de trigo. Então a gente enrola assim, dá umas batidinhas nelas assim para que a massa aí dê uma relaxadinha antes de botar na forma. Então a gente vai transferir essa massa aqui para nossa forma untada. Eu costumo deixar aí os pães da lateral longe da forma, praticamente uns 2 dedos aí. A gente vai estar dando uma aceleradinha aí e
aplicando os próximos passos, os nossos 2 pães restantes, beleza? Bom, gente, após aí ter aberto as nossas 3 massas, né, os nossos 3 pãezinhos, a gente vai estar aí colocando a nossa forma aí para os pães crescerem. Então vou enrolar aqui esse pão rapidinho e vou mostrar para vocês como é que eu coloco eles na nossa forma. Se você tiver aquelas formas individuais para pão de forma, melhor ainda. Como eu estou utilizando com a forma grande de assar bolo, vou estar mostrando aí a distância certa para que vocês possam colocar os seus pães. Bom, gente, essa é a distância que tem que ficar os seus pães. Ó. Vocês podem ver que os 2 pães laterais estão longe da forma. E o do meio aí também está respeitando um limite de espaço aí. Por que esse espaço? Porque os pães vão crescer e imprensar um no outro. Então tem que deixar um espaço aí garantido para que eles cresçam, beleza? Então a gente está cobrindo essa forma aqui com um pano e levando o forno desligado para ela descansar essa massa, beleza? Então, gente, ó, o pão ainda nem foi pro forno. Olha essa massa aí, como é que fica bonita essa massa. Aí agora a gente vai dar pincelando aqui a nossa gema de ovo. A minha gema de ovo tem um segredinho aqui que é o toque do chefe aqui, né, do canal Marido Prendado. Eu coloco um pouquinho de leite, não é muita coisa não, só um pouquinho de leite na gema e mistura para poder não ficar aquele dourado bem escuro, né? Ficar um dourado mais clarinho. Então vamos lá, vou passar aqui, não vou passar com pincel, né? Vou passar com a colher mesmo, para mostrar para vocês que não precisa de muita coisa para fazer esse pão. Então a gente vai pincelar aqui, né? Passar essa gema aqui em cima do nosso pão. Aí eu vou levar esse pão para assar em forno 180 graus. Não precisa pré-aquecer, viu? Você pode ligar na hora mesmo que eu botar a forma dentro do forno, que vai ficar super bem. Bom, gente, então a gente vai estar colocando o nosso pão para assar em forno 180 graus. Não precisa pré-aquecer, viu? Pode ligar e colocar direto no forno. Então,
A gente vai estar colocando para sair por cerca aí de 40 a 45 minutos, ou até dourar, beleza? Bom, gente, esse aqui é o resultado do nosso pão caseiro. Eu acabei de tirar do forno, mas agora eu vou estar mostrando para vocês aqui uma dica aí também do canal Marido Prendado. Eu vou estar passando manteiga na casquinha do pão antes que ele esfrie. Para que essa manteiga? É para que a casquinha do pão, quando ele esfriar, ele não fique ressecada, ela fique macia. Então a gente vai passar essa manteiga aqui antes que o pão esfrie, para que essa casquinha dele fique bem macia. Tudo bem? Então essa aqui é uma dicasinha aí do canal Marido Prendado. Esse aqui é o resultado, ó, do nosso pão caseiro aí. Então, como vocês podem ver, ó, o pão ficou super fofinho aí, ó, e macio. Eu vou estar cortando esse pão aqui para poder estar mostrando para vocês. O resultado aí desse pão aqui por dentro. Olha. Pão super macio aí, ó. Então esse é o resultado do nosso pão. Então, gente, essa foi mais uma receita do nosso canal Marido Prendado. Espero que vocês aí façam esse pão aí, ó, e usem as dicas aí do canal Marido Prendado. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo. E se inscrevam e assinem o seu sininho aí para que você fique ligado aí nas novas receitas do canal, beleza? Tenham uma ótima semana. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.